Fala comigo, tudo bem? Sou Felipe Gibran, esse é o RP TV e hoje vim fazer mais um vídeo para você da nossa série Jornada. O papo de hoje eu quero falar sobre o diálogo com o diferente, mas antes de qualquer coisa, quero te pedir, senta o dedo aí no like, se inscreva no nosso canal, clica no sininho, ajuda a gente a seguir fazendo esse trabalho. Se esse nosso trabalho, se esse canal tem te edificado, se você tem aprendido, né, se isso tem feito bem para você, se você tem gostado das coisas que você está vendo, nos ajuda, compartilha, escreva aí nos comentários os recadinhos pra gente e bora! O texto bíblico, tanto no Primeiro quanto no Segundo Testamento, é recheado de contatos com a diversidade, com a divergência. Mesmo que talvez a narrativa bíblica demonstre em algum momento, né, existir ali um povo escolhido, um povo santo, a narrativa, né, do suposto povo de Deus, mesmo que isso esteja lá narrado nas Escrituras, Deus não se limita a isso e ele está o tempo inteiro dizendo que ele está para além disso, né? Quer dizer, aquele pessoal que está contando a sua história, que está narrada no livro, está dizendo, nós somos o povo escolhido, nós somos o povo de Deus. E Deus está falando, ó, o tempo todo eu estou me manifestando ali, acolá, naquele povo, naquela outra etnia, naquela outra confissão religiosa, para além da religião de vocês. Deus está o tempo todo manifestando na divergência. E eu gosto de ver isso na história, por exemplo, do sogro de Moisés. Assim que Moisés liberta o povo do Egito, Moisés se põe como alguém que estava ali frente ao povo o dia inteiro decidindo as causas do povo. O sogro de Moisés, que era um sacerdote de Midian, chega até ele e fala, Moisés, o que você está fazendo? Não faça isso. Não se coloque como Deus à frente desse povo. O sogro de Moisés está dizendo para ele, você libertou o povo do Egito e você está sendo um faraó que passa o dia inteiro decidindo as coisas para ele, né? Não faça isso. Deixa esse povo ter autonomia. Faz os processos mais horizontais. Divide o povo em 1.000, em 500, em 100, em 50, em 10. Né? Vai fazendo líderes sobre 10, sobre 100, sobre 50, sobre 500, enfim. Então Deus usa ali o sacerdote de Midian, de outra confissão religiosa, para ensinar como seria a organização do seu povo. O tempo todo nós estamos vendo Deus falando, né, com os etíopes, com os midianitas, com os heteus. Deus está o tempo todo falando sobre a sua diversidade. Aliás, no coração da diversidade, eu acho que bate essa profunda humanidade. Porque Deus é esse que se manifesta em tudo que foi criado, né? Ele não está contido. E no Segundo Testamento, a gente percebe as inúmeras inserções da diversidade a partir de Jesus. No contato com a samaritana no poço, né? No contato com a Ciro-Fenícia, no contato com o centurião romano, Filipe com os etíopes, o povo no livro de Atos, né? Aquela festa maravilhosa em Pentecostes, Paulo falando para todo mundo, né? Falando para toda a Ásia, Paulo dizendo que em Cristo não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, não há escravizado, não há livre, quer dizer, a diversidade passa a ser, então, esse lugar da manifestação de Deus. Porque, na verdade, se nós não estivermos prontos a encarar a diversidade, existe uma faceta, uma pequena parte do caráter de Deus, de quem Deus é, que nós não vamos conhecer. Porque Deus está se manifestando na diversidade e quando nós não estamos dispostos a dialogar com o diferente, existe um pedaço de Deus que nós escolhemos não ver, escolhemos não caminhar, escolhemos não participar. Então a divergência faz parte, a diversidade faz parte da manifestação de quem Deus é. Deus está se manifestando o tempo todo na diversidade. O seu espírito, a ruá divina, a pneuma, que é esse espírito que é movimento, que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, está sempre soprando na diversidade de dons, na diversidade de espíritos, na diversidade de etnias, na diversidade de crenças. Então é muito importante para nós fazer esse diálogo como Jesus fez. Jesus dialogou com um monte de crenças diferentes das suas, com um monte de sacerdotes de religiões diferentes das suas, a começar no seu nascimento, onde aparece ali 3 magos do Oriente.
né, magos para aquela cultura era considerada uma atividade de charlatanismo, de adivinhação, de embusteiros, né? Inclusive na própria lei mosaica essa atividade era proibida. E é justamente esses três que são corpos indesejados, corpos criminalizados, confissões religiosas divergentes daquela do povo de Deus, que aponta caminho de libertação, que consegue enxergar o Cristo, que consegue enxergar o nascimento de Jesus e aponta que esse Salvador nasceu, que esse Rei nasceu, por isso entregamos ouro para ele, por isso entregamos incenso, por isso entregamos mirra, né? Fazendo essa lógica. São esses de outras confissões que vão acabar fazendo esse contato, como, por exemplo, o etíope e o Filipe, né? Também ali contatos diferentes, culturas diferentes. Ruth e Noemi voltando do exílio, é um contato diferente, em culturas diferentes, tentando fazer o diálogo. O importante, como diria o Rubem Alves, é o espaço da escutatória, né? É a gente nos colocar como pessoas dispostas a ouvir o outro, a ouvir o diferente. É muito mais a escutatória do que a falatória, digamos assim. E esse espaço do diferente faz parte da chamada de Jesus para nós. Amar o outro como a nós. Significa nos entregar em amor para dialogar com o outro, para entender o outro, para aceitar o outro nas suas contradições, nos seus erros, como nós também temos. Agora, a coisa interessante disso é que é o outro como a nós mesmos. Existe também um trabalho de cuidado ou de autocuidado conosco. Proporcionar o diálogo, pensar sobre a lógica do diferente, ouvir o diferente, significa nos colocar, né, nesse trabalho, nessa vocação de entender o outro, desde que exista, de fato, a vocação para o diálogo. Porque o próprio Jesus, na sua boca, diz, olha, se vocês forem, né, para todas as aldeias, falando dessas todas as coisas, observando, vivenciando com o povo nessas aldeias, e eles não receberem vocês, vai embora, né? Bate as sandálias ali para não ficar nem o pó, nem a poeira na sandália e vai embora. O próprio Jesus disse, né, se não joga pérolas aos porcos, quer dizer, se não houver a predisposição do diálogo, a nossa permanência ali também não se faz necessária. E por que isso é importante? Principalmente no momento em que nós vivemos, que é um momento assim de nervos acalorados, né? É um momento inclusive do crescimento do fascismo. Muitos de nós podemos estar ali nos mantendo em relações de toxicidade, nos defenestrando, nos machucando, pensando que estamos fazendo a perspectiva do diálogo com o diferente. E aí é amar ao outro como a nós. Existe um trabalho de autocuidado, de você se preservar, de você também não se colocar em um lugar onde a sua existência é ameaçada, aonde, né, a sua condição de vida é destruída. Esse lugar também é importante de ser pensado para nós. Jesus mesmo disse aos religiosos o seguinte, vocês não medem esforços, vocês atravessam o mundo para fazer prosélitos, para converter as pessoas às suas ideias. Vocês fazem de tudo para converter essas pessoas. Então, Jesus mesmo estava dizendo que os religiosos fariam grandes coisas para convencer, para converter, para fazer prosélito, para fazer... E quando vocês o fazem, faz deles duplamente mais, né, filhos do diabo, filhos do inferno do que vocês. O próprio Jesus estava dizendo que essa não era uma vocação, não é uma vocação proselitista, de querer converter as pessoas às nossas ideias, sabe? De querer fazer com que as pessoas façam uma adesão às nossas ideologias. Não, não é sobre isso. É sobre diálogo, sobre ouvir, sobre falar, sobre deixar ser construído, sobre proporcionar construção também. Não sobre ser ameaçado, ser achincoalhado, estar ali sendo ferido numa perspectiva de diálogo. Não, exerça o autocuidado. Esteja no diálogo com o diferente, desde que também exista a possibilidade da construção mútua. Esse é o diálogo. E esteja com os olhos atentos para perceber que Deus é gigante, que Deus está sobre todas as coisas,
que ele não está contido no nosso universo religioso, que ele não está contido no nosso universo cultural, que ele não está contido no nosso universo étnico, que Deus, ele se revela em tudo, o tempo todo. Então, nós precisamos de abrir os nossos olhos para perceber a diversidade de Deus em todas as coisas. Então, simples, mas revolucionário esse papo de hoje. Siga com a gente aí na jornada.